8 horas em ponto. Vamos lá começar pontualmente às 8 horas do dia de hoje. Sejam muito bem-vindos a todos, uma boa noite e muito obrigado por estarem participando dessa nossa primeira roda de conversa online para a gente falar sobre produtividade, né? Produtividade em 2020, onde um ano onde a produtividade nunca foi tão falada como está sendo falada nesse momento, né? Muitas pessoas buscando esse assunto e querendo entender um pouquinho do contexto, do cenário, como ser produtivo e tal. E para fazer parte desse nosso bate-papo de hoje, a gente poder conversar e pensar sobre como a gente pode otimizar o nosso dia a dia, está junto com a gente aqui o Márcio Welter, a Tainá Basílio e Henrique Senra. E, Márcio, por gentileza, se apresenta para o pessoal, por favor. Então, pessoal, eu tenho algumas, não estou vendo as carinhas aqui, mas tem pessoas conhecidas aí, tá? É bem bacana, né? Então, meu nome é Márcio Welter, eu sou pai da Luísa e do Arthur, esposo de uma médica, tá? Que está na linha de frente aí nessa pandemia. Então, tem muito aprendizado durante essa 120ena, né? Porque está indo para 120 dias, 120ena virou quarentena, já está 120ena, né? E eu sou o criador do método de uma incentividade também, né, Nelson? Então, é isso. Muito obrigado, Márcio. Tainá, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite. Meu nome é Tainá, eu trabalho na Microsoft e assim como o Márcio, eu estou tendo uma experiência engraçada nesse momento, diferente, né? Eu sou líder dos CSMs aqui da Microsoft Brasil. CSM é Customer Success Manager. Então, eu tenho um time de 8 pessoas que o objetivo deles é levar para as empresas a adoção de ferramentas de colaboração e produtividade. Então, vocês imaginem como têm sido os nossos dias, né? Bem intensos, cheio de aprendizagem, mas tem sido muito rico e vai ser muito legal conversar um pouco com vocês sobre isso nesse momento tão diferente que a gente está vivendo. Perfeito, muito obrigado, Tainá. Henrique, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Henrique. Eu trabalho na Simbiose, uma empresa de tecnologia, uma startup de tecnologia, mas muito focada no ser humano. A gente nesse momento, não está sentindo tanto essa diferença, porque a gente é uma empresa totalmente virtual, totalmente remota. E eu aproveitei também essa pegada da Simbiose de ser remoto. A Márcio adora falar isso, mas eu saí do Brasil, estou em Buenos Aires. E a gente também tem lidado bastante com esse tema da produtividade, especialmente porque, nesse momento, a gente está vendo que, mesmo sendo remoto, tem outras coisas que, assim, mesmo a gente sendo remoto, tem outros fatores em volta que estão atrapalhando a gente um pouquinho, como a gente estava conversando aqui há uns minutinhos atrás, né, pessoal? Isso aí. E eu me chamo Nelson Bianchim, eu irei mediar aqui esse nosso bate-papo, faço parte da Lumen Treinamentos, assim como o Márcio, e sou um entusiasta aí do tema, gosto bastante de poder trocar e compartilhar com as pessoas sobre esse tema, e estamos aqui juntos para poder falar sobre isso, né? Só que antes da gente começar, eu queria fazer alguns combinados com vocês. Nós iremos fazer o esquema de bate-papo. Quem quiser fazer qualquer pergunta ao longo de todo esse nosso bate-papo, nós iremos conversar aí ao longo dessa 1 hora até as 9 horas, ali a gente vai falar sobre produtividade, sobre o cenário, sobre como a gente pode fazer, se tem solução, se não tem, para esse momento que a gente vive, né? Então, quem tiver qualquer dúvida, surgir qualquer comentário que queira compartilhar com o grupo, fiquem super à vontade para compartilhar pelo nosso chat. O Bruno, ele faz parte da Lumen Treinamentos e ele irá mediar ali o bate-papo, então ele vai nos direcionar sempre que tiver alguma pergunta. Então fiquem super à vontade para poder tirar dúvida, perguntar, trazer algum insight que teve ali ao longo desse nosso bate-papo, que a sua participação ela é fundamental aqui para gerar o nosso engajamento, fazer com que nosso bate-papo seja tão produtivo quanto o tema, né? E para a gente começar e entrar ali nesse assunto que a gente trouxe no dia de hoje, eu queria fazer uma pergunta para vocês que é: o que é ser produtivo hoje em dia? Como que vocês enxergam o ser produtivo nos dias atuais? Eu vou já falar rapidamente aqui, né?
tem dentro do método uma assertividade, uma questão, né? E a Tainá e o Henrique também passaram. A Tainá fez uma mentoria, né? De mais assertividade, e o Nelson tem boas notícias aí até o final, né? Para todo mundo, né? E o Henrique tem uma longa jornada já com a gente. Só queria trazer à tona o que a gente vê como produtividade, tá? Produtividade é eficiência mais eficácia. Eficiência é custo, eficácia é o resultado que eu gero com esse custo. Então, em poucas palavras, é o meu fazer. Esse é o resumão do que é produtividade dentro do método Mindset Atividade, né, pessoal? E aí tem um outro fator que é a questão da efetividade, né? Produtividade. A gente pode estar produzindo, né, Tainá e Henrique, para o lugar errado também, né? Então, estou produzindo para caramba aqui, produzindo, mas eu estou produzindo certo? E a gente tem que colocar na equação também a efetividade. Então, trago realmente à tona isso, porque é algo que a gente tem que falar mais no nosso dia a dia. O que vocês acham aí também, Henrique e Tainá? Eu acho que complementando o que você comentou, Márcio, é muito importante a gente ter clareza do objetivo, onde a gente quer chegar, né? Senão a gente trabalha um monte e não faz exatamente o que é necessário, né? E mais um ponto que aí eu me incluo, eu sempre achei o multitasking, fazer várias coisas, incrível. E aí o Márcio já me conhece, ele sabe, eu consigo fazer, e na minha cabeça eu falava, não, mas eu consigo estar numa reunião, responder o e-mail e olhar meu WhatsApp. Eu consigo fazer isso, eu estou prestando atenção em tudo, né? E aí, na verdade, a gente percebe como isso faz mal para nossa mente e para tudo, né? Para todas as ações, né? Então, eu acho que o multitasking, há alguns anos, era um herói, né? Tipo, uma pessoa é multitasking, era uma coisa legal. Para o momento que a gente está chegando agora, que não é mais tão legal, né? Isso mostra que você não está presente de fato no momento e também enche a nossa cabeça, né? Deixa a gente super ansioso, acelerado. Então, esses dois pontos me vieram muito enquanto o Márcio explicava da produtividade que tem muito a ver com efetividade, né? E você, Henrique, você tem alguma visão diferente ou algo a acrescentar com relação do que é ser produtivo hoje em dia para você? Eu gostei muito do que a gente estava falando no começo do Mindset Atividade, que começa pela mudança de mindset, né? Um pequeno spoiler aí para o Márcio. Para a gente, tem uma base firme em organização e comunicação, mas eu acho que um papo que a gente estava tendo outro dia com o Márcio é começar a sair da caixa mesmo. Se liberar da culpa, se liberar da insegurança. Isso que a gente tem visto na simbiose, que está afetando muito a nossa produtividade. Quando a pessoa começa a duvidar se ela consegue, é porque já não consegue mais. Pois é. E outra coisa também, especialmente para quem está numa posição mais de liderança, é assim, aceitar o fato de que não dá tempo. Não dá para fazer tudo, ser priorizada mesmo, né? Que é muito em relação ao que o Márcio fala de efetividade, de efetividade mesmo. Uma Pois coisa é. que eu queria, Nelson, só trazer junto, né? Que a Tainá falou uma coisa que eu achei, né, Nelson, e a gente fala bastante isso nos treinamentos e nas mentorias, que é a questão da clareza, porque assim, produtividade, e você trouxe muito bem isso, Tainá, né, para o nosso bate-papo, que é produtividade. A gente precisa ter clareza de onde que a gente quer chegar, senão qualquer caminho serve, né? Pois é. E até acrescentando um pouquinho, né, nesses conceitos que vocês trouxeram, o que é ser produtivo hoje em dia, né, e é o que a gente vê na maioria das vezes, as pessoas acreditarem que ser produtivo é você fazer coisa pra caramba, né? E a gente vê muito no nosso dia a dia, principalmente nos tempos atuais, né, onde a gente tem uma infinidade de coisas acontecendo ao nosso redor e uma infinidade de projetos, live, treinamento, trabalho, projeto, e as pessoas produzem pra caramba. E até eu acrescento que todo mundo é produtivo, né? Mas aí entra o conceito que até o próprio Márcio trouxe, né? Mas às vezes aqui eu estou produzindo não é tão efetivo quanto eu gostaria que fosse, né? Então tem um pouco disso, né? E quando a gente pensa em produtividade, vocês conseguem pensar em quais são os desafios que as pessoas enfrentam hoje
que antigamente elas não enfrentavam antes, quando a gente fala de produtividade? Vocês conseguem pensar em tipo coisa assim, até algum tempo atrás, ou até mesmo, já que surgiu o marco, né, do Covid-19, né, do cenário que a gente está vivendo, vocês conseguem pensar, poxa, até no ano passado eu fazia desse jeito e hoje já não adianta mais, ou tipo, eu precisei mudar muito para ser produtivo. Vocês conseguem ter essa clareza do que mudou, o que não mudou para vocês nesse cenário? Eu acho que o Henrique pode começar falando, né, Henrique? Aí, só já pegando o seu gancho, é uma questão de mindset, né? Assim, É, tem vezes que a gente faz mudança de mindset porque a gente quer, e outras vezes tem a mudança de mindset que muda a gente. Eu acho que dessa vez com a pandemia, né, a mudança de mindset mudou a gente. Você trouxe à tona isso que eu achei bem legal. A gente precisa trabalhar nessa questão de mindset. Então, fala mais para a gente, porque vocês estão nessa pegada aí, né, na simbiose. é como eu falei, né? Para a gente, o que a gente estava falando antes, a pandemia continua, assim, entre ter quarentena na segunda-feira ou não fez muita diferença. A diferença foram coisas paralelas, né? O vizinho que agora está em casa o dia inteiro ouvindo música, a esposa que também está dividindo com você o espaço de trabalho, mas independente de qualquer disso tudo, para a gente sempre foi e continua sendo mudança de mindset no sentido de sair da caixa. Acho que complementa o que a Tainá falou mesmo, de saber para onde está indo, mas especialmente assim entender que tem limitações que a gente tem que enfrentar todos os dias. A simbiose fala de impulsionar pessoas além do limite, e é literalmente isso, assim. Todo mundo vai ter limitação do que consegue fazer num dia. Acho que hoje o que a gente vê de mais diferença, assim, é que tem uma, tem uma ideia de que se precisa fazer muito, né, em muito pouco tempo, e na verdade a gente está aprendendo nos últimos meses é que tem que ser mais cirúrgico. Não adianta querer construir uma grande solução, fazer grandes projetos, se você não está cirurgicamente apontando exatamente o seu impacto onde precisa ser apontado. E para isso, novamente, tem que conseguir entender que trabalha com pessoas, tem que conseguir entender que tem feedback, tem dias bons, dias ruins. Para a gente nunca estar muito longe de. Você sabe que nosso foco é soft skill sempre, nunca está muito longe de sair da caixa e se manter fora da caixa a maior parte do tempo. Assim. Tainá, tem alguma coisa a agregar ali, né? Especialmente você que trabalha com uma equipe e vocês estão com alta demanda por causa que a Exato. pandemia acelerou isso, né? Então, tem bastante coisa que a gente vai aprendendo, né? Eu acho que isso é o mais importante, tá sempre aprendendo, por mais que seja uma mudança e que seja difícil, como que a gente pode, em cima disso, se desenvolver. Então, eu acho que a gente sempre busca, existe a Tainá profissional, pessoal, e a gente fingia que isso era uma verdade antes, né? Porque estava no escritório, então aqui é a Tainá, mas não existe, a Tainá é uma pessoa só. Eu acho que a pandemia trouxe isso muito forte, né? Então, precisa fazer almoço, precisa cuidar do marido que está doente, casa e mãe. Então, a gente cada vez mais tá aprendendo a ser mais cirúrgico. Eu acho que a palavra que o Henrique usou foi ótimo, né? Então, já que eu tenho que fazer tudo isso e eu estou no mesmo lugar que eu preciso trabalhar, como que eu faço a coisa certa e pensando no impacto, né? Eu acho que a palavra foi ideal. A gente tem que sempre focar no impacto para conseguir desenhar o planejar e priorizar o que a gente tem para fazer, né? E aí, pensando no time, numa equipe que está sendo muito demandada nesse momento, mas que também está com os mesmos desafios de trabalhar em casa, com filho, marido, cachorro, papagaio e tudo mais, eu acho que é a questão de você ter empatia. É muito importante a empatia nesse momento, né? Você conseguir escutar e falar, deixa que nessa reunião eu vou por você, vai fazer a lição com seu filho, não marcar reunião no horário do almoço, porque as pessoas precisam cozinhar, precisam dar almoço para os outros. Então, são pequenos ajustes que eu acho que trazem muito benefício, né? E o café, o Henrique já trabalha home office há muito tempo, ele comentou, a Microsoft sempre deu essa flexibilidade. Não era uma ordem, você podia ir ou não, mas sempre as pessoas iam para o escritório uma vez ou outra, uma vez por semana, duas, e tinha o espaço do café, né? Que é a hora que você consegue trocar um papo pessoal mesmo. Social, né? Ninguém tá falando de meta, de
relatório, de entrega, você está falando, nossa, esse café aqui trocaram o pó, né? Enfim, você está falando de assuntos pessoais. E isso foi uma coisa que eu implementei no meu time e que eu tenho certeza que impactou na produtividade deles, que a gente brinca que é o café virtual, né? Então, literalmente, a gente marca 10 minutinhos para tomar um café juntos e falar de nada, do tipo, como está a lição do seu filho? Nossa, tabuada é difícil mesmo. Então, isso eu acho que aproxima, mostra que a gente é sim a Tainá única e também melhora, sem dúvidas, a produtividade, na minha visão. E até teve um comentário aqui de uma convidada, que é a Luciana, ela colocou aqui, né, que tem muito essa questão de conseguir equilibrar a jornada de trabalho em home office por conta da gestão da casa, dos filhos em horário de escola, né, o famoso homeschooling, né, e concorrer às atividades profissionais e os outros desafios, né. A gente, como você mesma trouxe, né, Tainá, nós não temos aquela chavinha que a gente muda, né? Agora, peraí que eu sou o Nelson profissional, o Nelson que trabalha na Lumen, e todos os problemas da minha vida pessoal somem, né? Então, tem muito disso, e acho que, Márcio, você que tem 2 filhos pequenos, né? E também é marido de uma médica que cuida diretamente nesse sentido, a Eliane, né? Na linha de frente ali com a questão do momento que a gente vive. Como que você vê esse cenário na sua casa? Você traz assim, que você fala, poxa, ser produtivo hoje em dia está sendo conseguir fazer isso. Eu vejo, Nelson, aqui tem uma coisa que eu quero agregar para o que a Tainá falou, e eu vou conectar com a sua provocação aí. É o momento da gente ser de nós sermos mais gentis com nós mesmos e com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se dê esse valor de ser gentil com você e ser também gentil com as pessoas, que é a questão que a Tainá falou do ouvir mais, da empatia, de você chegar e dizer assim, eu entendo o cenário. E claro, tem uma coisa que é gerar essa gentileza, e a outra coisa também tem o resultado que você precisa entregar. Então, tem as duas coisas, né? Uma coisa é a gentileza, você ser gentil, você entender o momento, e outra coisa é você cobrar o resultado também. Tem as duas facetas, mas cobrar o resultado de uma maneira gentil com você e com os outros, né? E não simplesmente ceder, não fez, está tudo beleza. Não. É importante ser gentil e trazer essa gentileza para as pessoas que estão ao seu redor, que isso vem através do ouvir. Sim, eu tenho o Arthur de 2 anos e a Luísa de 4 anos, que estão trancados, né, em casa já há bom tempo. Então, uma das coisas que é sumamente importante, assim, sumamente importante, é a agenda. Entendeu? Tá organizado. Gente, se não tiver clareza do seu planejamento, entendeu? Da onde você está indo, vai ser um caos. Então, eu estipulei 2 coisas dentro da minha rotina e fiz combinados. Então, de manhã, eu fico com as crianças, entendeu? Até as 2, 3 horas, depende também, porque minha esposa tem um horário mais dinâmico pelas coisas que acontecem, né? E daí, à tarde, eu trabalho até as 10 horas da noite. E esse foi o formato que a gente encontrou, tá? Para quê? Para gerar essa produtividade, porque ao mesmo tempo eu sou diretor-presidente da Lumen. Então, isso dá uma outra demanda, né? Empreendedor nesse momento, para quem é empreendedor, sabe o momento que a gente está, né? Então, é um momento bastante crítico, tem que estar presente com a equipe, mas a agenda é sumamente crucial, entendeu? Para que as coisas deem certo, para você combinar bem os momentos que você vai fazer, que você não vai fazer, e também se der algum crepe no horário de alguém, você sabe o que você vai perder e você pode chegar para outra pessoa e dizer, olha, não vai dar para eu ir lá, você pode fazer isso para mim? E vida que segue, tá? E aí um vai ajudando o outro, porque é o momento. E aí sim, tem reuniões que eu de fato postei no LinkedIn recentemente, que eu estava numa call junto com o pessoal da Lumen, com o Arthur aqui no braço, por quê? É o momento,
Outro é a Luísa aqui em cima, que essa eu não postei ainda, e o Arthur dormindo. Por quê? É o momento, tá? E tem vezes que ele aparece no meio e faz parte. A questão é como a gente lida com isso. Diz assim, se culpar não é bom nesse momento. Então, seja gentil. Aconteceu, fala, puxa vida, ó, desculpa, e está tudo bem, a vida é como ela é. E não se culpar, eu acho que é sumamente importante combinar as coisas, entendeu? E até puxando um gancho com o que você trouxe, Márcio, e que tem algo que está linkado diretamente com isso, é a questão do impacto, né? A questão do impacto das nossas entregas, o impacto que a nossa produtividade gera, né? Porque o meu entendimento é que a gente pode ser sumamente produtivo no nosso dia a dia, pode fazer um monte de coisa, mas a gente acaba impactando negativamente as pessoas que moram junto com a gente, que trabalham como equipe com a gente, ou que os nossos pares, e o impacto ele tem uma relação direta ligada com a nossa produtividade, né? E o quanto que vocês acreditam que realmente nós damos atenção para o impacto de tudo aquilo que a gente faz? Você pode puxar essa ponte, Henrique, para a gente? Como que vocês costumam fazer lá na Simbiose? Claro, claro. Coincidência ou não, a gente, mais ou menos 2 meses atrás, voltou nossa produção toda exatamente para impacto. A gente hoje mede as tarefas todas por impacto e usa isso para priorizar ou facilitar a priorização, né? Do que a gente produz no dia a dia mesmo. De todas as equipes, assim, desde negócio, desde do CEO até essa pessoa que entrou recentemente, há um mês atrás, todo mundo no mesmo backlog de tarefas. E aí a gente usa o impacto, a gente vê ele com três fatores, né? O tempo, o que tem que ser feito assim para ontem, para agora, para a semana que vem, o que pode deixar para o mês que vem. Se algo pode ser deixado para o ano que vem, então que a gente coloque que tem zero impacto por agora. Se isso é algo desafiador, se qualquer um pode fazer, ou se alguém específico da equipe, de alguma equipe específica tem que fazer. E também se isso gera muito ou pouco valor, tanto para a equipe quanto para o cliente, né? A gente divide mais ou menos em dois grandes corpos de valor, assim. O que traz crescimento para a equipe, em termos de soft skill, então, se a gente tem que escrever alguma coisa que vai gerar valor para a equipe, e o que traz valor para o cliente, que realmente chama de impacto mesmo. Então, a ideia a ideia da gente fazer isso é justamente conseguir ser bem mais cirúrgico, bem mais pontual em onde cada pessoa está agindo. E aí, qual não foi minha surpresa quando o Márcio me chamou para falar de produtividade e justamente está usando impacto para falar de efetividade, né? Acho que a gente estava ali já bem alinhado em relação a como isso chegaria lá. Perfeito. E Tainá, você sentiu que esse mundo VUCA, né, que na Lumen a gente acaba até se referindo o VUCA como MUVUCA, né, de tão ambíguo, incerto, volátil, e que as coisas vão acontecendo no nosso dia a dia, né? Você sente que toda essa transformação ela tem impactado de alguma forma o resultado, a produtividade de vocês, ou até mesmo o foco que vocês têm dado na empresa como um todo, ou no dia a dia pessoal e profissional? Você sente algo nesse sentido? Sem dúvidas tem impactos, né? Alguns positivos e outros nem tanto, né? Então, eu acho que esse momento é super importante a gente. O Henrique comentou, eu adorei, eu não tinha essas 3 visões do impacto, já anotei aqui para eu pensar isso para o meu time. A gente sempre fala muito de visão para o cliente e visão para o time, né? Que aí são 2 coisas que ele comentou. Mas tem uma visão que um tipo de impacto que a Microsoft valoriza muito e que nesse momento nós, como funcionários da Microsoft, pensamos muito também, que é o impacto na sociedade. Quando você pensa no cliente, então, como eu comentei no começo, o meu trabalho é com ferramentas de colaboração e produtividade nas empresas. E aí, não é simplesmente a adoção de uma ferramenta, você está gerando uma transformação cultural naquela empresa que, sem dúvidas, impacta a sociedade. Então,
e é um momento único. Então, o impacto não tão positivo é que a gente está trabalhando bastante, muito, horas além do que a gente devia, mas isso não é a regra, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Ser uma coisa pontual, poxa, nesses meses vai ter que ser ok, mas não é uma coisa que deve acontecer. O equilíbrio work-life balance que a gente fala tem que ser mandatório, tem que ser levado em consideração para todo mundo. Uhum. E então, nesse momento, eles estão trabalhando mais do que deveriam, mas estão pensando no impacto, e aí tanto nos clientes quanto na sociedade. Então, se for pensar, tem impactos gigantes que a gente está gerando no cliente, a pessoa conseguir trabalhar, e aí até casos públicos, né, de automação de processo para moradores de rua conseguirem ter bom prato, almoçar na rua nesse momento de vulnerabilidade. Então, tudo isso que a gente está trabalhando mais, apesar de tá pesado por um lado, a gente vê o impacto nos clientes e na sociedade em si, né? E isso dá um gás adicional. Então, eu acho importante acrescentar nas vertentes do impacto e o impacto que a gente gera na sociedade. Perfeito. E, Márcio, você como um especialista em produtividade e efetividade, você normalmente identifica que as pessoas estão muito mais focadas nas tarefas, no que precisa ser feito, e vou sair produzindo pra caramba, ou elas estão mais voltadas ali para o resultado que essas tarefas vão gerar para o meio que ela está inserida, né? O que você mais acaba identificando no seu dia a dia ali, quando você conversa sobre produtividade, quando você vai conversar com as pessoas, você consegue ver essa diferença das pessoas de estar mais focado no resultado ou nas tarefas só como um todo? Eu vou, sim, é incrível que eu falo por mim mesmo, tá? Nelson, eu trabalho com produtividade há muito tempo, desde 2004, e assim, eu sempre fui muito executor, e ainda sou, assim, a gente não é perfeito e faz parte, e quando a gente for perfeito, isso significa que é um sinal de muita arrogância, né? Então, ao meu ver, tá? Então, quando eu criei o método de incentividade, foi para duas coisas. Primeiro, para eu não me culpar das coisas que aconteciam, porque a gente se culpa pra caramba, né? E a outra coisa é para justamente eu celebrar as vitórias. E, e agora sim, conectando com o que você trouxe à tona, é o seguinte, vou falar, eu vou trazer uma fala da Tainá no começo, que ela falou clareza de objetivo. O que acontece quando eu começo a trabalhar no meu dia a dia? Eu eu levanto, vou lá para o meu home office e começo a fazer um montão de tarefas sem pensar para que eu estou fazendo essas tarefas. O que essa tarefa? Qual o objetivo dessa tarefa? O que eu estou fazendo? Eu simplesmente estou sendo um executor de coisas, tá? E isso eu vejo que acontece muito no nosso dia a dia, muito. A gente senta lá e vamos responder e-mails, vamos responder e-mails. Aí as lives, né? Você começa a passar lá para as Deus me live, né? Você vai para uma live, duas lives, três lives lá, falou, passei por todas, tá? E aí você diz, e agora, qual é o próximo passo, tá? Qual é a próxima tarefinha? E a pergunta que é justamente, a gente é muito multitasking, então eu abro uma telinha aqui, bater um pop-up aqui, e nosso momento atual, até a Tainá trouxe uma provocação antes do webinar começar, que assim, será que o mundo mudou mesmo em questão de tecnologia, em questão de acesso, de multitasking, ou a gente só se deu conta que a gente era assim, né? E é isso, esse multitasking é o quê? Nossa, eu quero fazer um montão de coisa ao mesmo tempo, mas qual o impacto que isso está gerando para mim e para os outros? É o que a Tainá trouxe. Olha, nesse momento, a gente, dentro da empresa e como equipe, analisou que a gente precisa dar o extra. Por quê? Porque a gente tem um valor que é ajudar a sociedade nesse momento. Então, a gente precisa analisar muito mais o impacto das ações que a gente está fazendo. Agora, a maioria das empresas tem isso? Não. Porque a gente é muito mais voltado ao que? Ao top-down, tem uma hierarquia, onde eu tenho o chefe manda, eu executo,
mais ou menos, né? Porque eu executo o que eu entendi, aí de vez em quando ele fica meio bravo lá, mas tudo bem, eu dou uma disfarçada e vida que segue. E agora, com o mundo virtual, isso foi rompido, porque você não está mais lá no escritório onde o seu chefe está vendo. Agora, realmente, as coisas têm que ser pautadas pelo resultado, e não pela tarefa, simplesmente. E isso é uma mudança muito grande, tá? E como a gente vai sair dessa pandemia ou entrar nesse novo normal, vai ser bem interessante, que vai ser muito menos hierarquia, muito menos controle, e a questão que fica aqui é: nós estamos preparados para entregar resultados? Aí eu acho que tem muito trabalho que ainda a gente vai, nós como pessoas temos que trabalhar nisso daí. E o que eu vejo em relação a isso, Nelson, e aí abro para a Tainá e para o Henrique, é: sem uma metodologia, pessoal, você vai dar murro em ponta de faca. Assim, é uma coisa que nós gravamos esse dia, né, Nelson, um vídeo falando, que uma pessoa pediu para a gente, fala sobre metodologia. Eu falei: metodologia, ela é um guia, não uma camisa de força, é um guia. Que você olha para aquilo e aí você constrói em cima daquilo o seu jeito de fazer, o seu mindset produtivo efetivo. É um guia, não é uma camisa de força. Mas ter uma metodologia, ela é importante porque você consegue ver onde você está acertando e onde você está errando para gerar melhor impacto para você e para os outros. Né? Hashtag, pronto, falei, Tainá. E olha, Não, Márcio, desculpa. pode falar, Tainá, fica à vontade. Desculpa. Não, eu complementando, o que eu vejo também é que a gente, como pessoa, indivíduo, cada um vai ter que perceber isso de preciso pensar nos resultados, entregar resultados, mas as empresas precisam perceber isso. E eu acho que está num momento dessa provocação ideal. Então, eu tenho sido chamada para várias conversas, o Márcio também. Então, é um momento de você fazer essa troca estratégica de medição. Assim, eu não vou mais medir meu funcionário por X horas, por mais que volte para o escritório. Eu acho que esse momento serviu para reflexão dos executivos e das estratégias das empresas, né? Não é que de uma hora para outra vai estar tudo perfeito, com certeza a gente tem uma curva de aprendizagem, mas é uma reflexão que cada um tem que fazer para aí sim a gente conseguir ser uma coisa tanto top-down, porque é isso, são os executivos pensando, são as estratégias, mas também bottom-up, né? É a gente mudando nossa atitude. E aí, quando as duas coisas se convergem, que aí a gente tem a mudança de fato. Então, eu acho que esse momento é um momento de crise, o Henrique estava falando, sempre é uma oportunidade, né? E essa é uma oportunidade que eu vejo enorme das empresas e de nós mesmos pararmos de nos cobrar e achar que a gente entrega uma tarefa e é isso. Tem que olhar o que está por trás do resultado disso. E eu iria até um pouquinho mais além também nesse tema, Tainá, que a gente acaba linkando, óbvio, a gente acaba tendo um viés muito mais do corporativo, né? Mas quando a gente para a nossa vida pessoal e a gente começa a analisar quantas vezes a gente não sai querendo executar só por fazer um monte de coisa, só por fazer, e a gente de fato não sabe, nem pensa em qual resultado, né? No profissional, a gente consegue ter uma clareza muito maior do que no pessoal, porque a gente acaba tendo uma linha hierárquica dentro da empresa que a gente começa, poxa, se eu tiver tal resultado, talvez eu suba para tal cargo, se eu tiver tal resultado, talvez eu vá para lá. Na pessoal já é muito mais difícil da gente visualizar isso, né? E a gente acaba, não, se a gente de fato não tiver essa clareza que a gente tem que ter no profissional também para o pessoal, a gente também vai dar murro de ponta de faca também para a vida pessoal, né? E aí a gente começa a ter aquela, se eu fosse mais novo, nossa, eu faria tanta coisa diferente, né? Que isso daí, olha, quem não escutou isso ainda, falar que é um ser unânime, viu? É difícil a gente não encontrar alguém que já passou por isso, né? E até linkando muito nesse sentido do top-down, dessa questão do resultado como um todo, da questão da gente não focar na tarefa e não focar no resultado, tem também a questão do ciclo do medo de dizer não, né? E o ciclo do medo de dizer não, ele está linkado diretamente no nosso dia a dia, no sentido de que, poxa, eu tenho tanta dificuldade em falar não para as coisas que me pedem,
que aí aquilo vira uma cascata. Começa lá de cima, vai passando por toda a hierarquia. Daí você pergunta para a pessoa, fala, e aí, sabe por que você está fazendo isso? Não sei, só sei que me mandaram eu fazer e eu estou fazendo aqui, né? E como que vocês enxergam essa questão do ciclo do medo de dizer não? Vocês acreditam que impactou, vocês já foram impactados de alguma maneira, ou vocês acreditam que isso é algo que está sob controle no dia a dia de vocês? Eu Bom, diria eu que acho que isso dá para falar com propriedade, porque a gente bate nessa tecla quase que diariamente. A gente tem uma equipe bem jovem, a maior parte da equipe é técnica, e em cima do que a gente estava falando da questão anterior, você quer travar um desenvolvedor, perguntar para ele por que ele está fazendo uma tarefa, né? Normalmente o desenvolvedor, ele está muito longe do cliente, ele entende exatamente assim como as pecinhas estão funcionando, mas para que vai ser feito é um desafio mesmo que a gente tem que mostrar para ele paulatinamente, assim, cara, é aqui, ó, tá entrando aqui, é para isso. A pessoa está clicando no botão para fazer isso, e é isso que ela quer resolver. Então, esse cara ele já foi criado e até ensinado a ser um executor de tarefa. É backlog, prioriza, executa, executa, executa. E agora a accountability está sendo colocada em prova. Assim, quem levou só no cabresto, outras pessoas que levam só no cabresto, estão colhendo o resultado agora porque não tem mais o cabresto ali, né? Não dá para... A linha não é tão comprida assim. No nosso caso, voltando para o não, o que acontece com a gente é que a pilha vai subindo, 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 e quando você vê, tem coisas que já depreciaram, assim, coisas que já foram resolvidas pelas pessoas, coisas que já perderam timing, e eles não... É que por ser jovem tem uma dificuldade extra, duplamente extra, porque a simbiose é totalmente horizontal, não tem uma hierarquia definida. Mas mesmo assim tem pessoas que são mais firmes e pessoas menos firmes. E ainda assim, e além disso, a gente trabalha com o CEO diretamente. Então, assim, quando ele chega e fala assim, faz isso, para você falar não, exige uma certa maturidade, que alguém de 18 anos que está começando a faculdade às vezes não tem. Então, é uma coisa que a gente bate diariamente. Cara, quando ele falar para você fazer algo sem planejar, faz que eu estou com pressa para agora, fala não. Fala assim, não, você me disse que eu não posso. Mas mesmo assim, acho que é um desafio diário ainda, assim. E conectando com isso também, isso tem é uma questão de um modelo mental, de mindset mesmo, né, Henrique? Porque se a gente for analisar profundamente da onde vem essa questão de eu dizer não, né? E aí sim eu gosto muito de um livro chamado Mudança de Mindset, tá? Que é do Instituto Arbinger. E esse livro ele traz muito essa questão do dizer não, porque a grande questão que você tem que fazer por trás ali é por que eu não consigo dizer não? E essa pergunta que a gente se faz pouco, por que eu não consigo dizer não? E eu sempre digo sim, porque algumas vezes eu quero mostrar resultado para uma outra pessoa, tá? De uma coisa que eu já sei que eu não vou conseguir entregar, né? E aí, conectado com um montão de multitask, de tarefas que a gente tem no nosso dia a dia, o que a gente vai fazendo se a gente não tem um bom planejamento, né? Um bom planejamento. A gente vai simplesmente aumentando aquele pote, né? Então a pessoa diz, olha, isso daqui você consegue fazer? Consigo, joga no pote. O cliente pede agora, joga no pote. Vamos fazer supermercado? Coloca no pote. Tem que pagar a conta? Coloca no pote. E daqui a pouco você chega às 6 horas da tarde, né? E especialmente agora que a gente vai de uma reunião para outra, né? Online, então você não levanta durante 6 horas. E uma recomendação é faça reuniões de 50 minutos. Tem diversas empresas que já estão fazendo isso para você conseguir ter aquele momento de descompressão, né? Você chega no final aí nas 7 horas da noite, 6, 7 horas da noite, e você diz assim, tem um montão de anotação de reunião, tem um montão de demanda, e agora, o que eu faço? E tá na frente do computador cansa muito mais no dia a dia. Então, você já está sobrecarregado e você diz assim, agora eu vou ter que realmente fazer o que importa. Isso gera um problema e um desgaste, né? Então, dizer não é muito importante, tá? Mas ele tem que partir de um planejamento prévio, que é a sua agenda. Se ele não tiver um planejamento prévio na sua agenda, você vai dizer não em relação a quê? Tá? Não vou fazer, mas por quê? A sua agenda está livre. É que eu não quero, assim,
como assim você não quer? Não tem espaço para isso nas organizações e também na vida pessoal, porque a gente precisa ajudar um outro, mas também tem que saber dizer, não, olha, isso não dá para fazer. Eu não consigo entregar nesse prazo. E usa a pergunta do outro, a demanda do outro, e pergunta de novo para ele, olha, com esse time eu não consigo, mas quando eu consigo entregar, quando eu posso entregar? Porque quem sabe ele está te demandando uma coisa e você está entendendo que é para hoje e ele está entendendo que está aqui para quando der. Então, faça perguntas assim, legal, eu não consigo... Para quando você quer que entregue? Antes de dizer, olha, eu não consigo fazer. Para quando você quer que eu entregue? E eu acho que além disso, não, muitas vezes as pessoas têm medo de questionar por talvez parecer reativo, né? Mas Jorge, se você não entende o porquê daquela tarefa, você vai fazer ou mal ou errado, então a comunicação é fundamental. Então, óbvio, não precisa ser, faz isso para mim, por quê? Assim pode parecer, né? Mas buscar entender a importância daquilo, e aí você vai conseguir entender o prazo, se ele é factível ou não, o quanto de esforço você precisa. Então, uma conversa em cima de um pedido vai te ajudar muito a direcionar o sim ou não. E aí, com isso, o seu não vai ser mais embasado, né? Então, eu fui uma pessoa que, por muito tempo, tinha dificuldade de dizer não, e agora eu estou muito mais confiante nisso, exatamente por esse questionamento que eu venho fazendo. E eu vejo pessoas do time, né, perguntando, com essa dificuldade de falar não, e aí você direcionar o coach para isso, né, o não, o porquê que a pessoa não quer falar o não. Ela tem alguns medos por trás, né, que é o que o Márcio trouxe. E aí, ai, não sei, a pessoa vai ficar brava, não vai gostar, será que... Então, isso é muito delicado e se questionar também é importante. Perfeito, muito bem apontado, Tainá. E até visto esse cenário que a gente conversou, essa questão do resultado das tarefas, da questão do não, do impacto, aquela dúvida que começa a pairar na cabeça de muitos, principalmente quando a gente entra nesse tema de produtividade. O Márcio ele deu algumas pistas e tal, mas a pergunta que não quer calar é: tem solução para a gente de fato ser mais produtivo e efetivo no nosso dia a dia, não só profissional, mas pessoal também? A gente consegue de fato focar os nossos esforços aonde a gente consegue trazer um resultado melhor, mais efetivo para o nosso dia a dia? E eu deixo essa pergunta para vocês. Vocês acreditam que existe de fato essa solução, essa forma da gente conseguir uma produtividade muito mais tranquila do que essa loucura de sair executando tudo que nem um doido, como a gente costuma ver no nosso dia a dia? Vai primeiro. Vou falar um instantinho, Nelson. Estão me ouvindo? Sim, Tadeu, está ouvindo? Eu acho que, com exceção do Vicente, pelas fotos aí, todos vocês têm menos tempo de idade do que eu de trabalho. E há 51 anos atrás, eu comecei a trabalhar com produtividade. Só que produtividade de chão de fábrica, onde é fácil mensurar o trabalho e é fácil determinar o volume do trabalho. E isso tudo transcorreu. Hoje, a própria atividade de chão de fábrica já repensa diferente, e nós temos muitas atividades de organização também em chão de fábrica, mas em parte administrativa, que é o que vocês estão focando aqui agora. Eu acho que foi a Tainá que falou que as empresas precisariam também entender que precisam dar meios para existir a produtividade. E isso eu sinto ao longo da minha vida profissional, onde os maiores matadores da produtividade são os CEOs, são os Big Boss, que são centralizadores, de um modo geral, e ficam do lado de fora da porta deles 5, 6 pessoas esperando uma chance de entrar. E essas 5, 6 pessoas não estão fazendo nada há 1 hora, 2 horas, a não ser de esperar o Big Boss deixar entrar para falar 5 minutos.
Então, nós estamos trabalhando aqui, eu sei que são multiplicadores, são pessoas, não sei, não conheço nenhum de vocês, mas imagino que a busca que todos temos é levar isso para as empresas para que se facilite. Desde do varredor lá, que precisa esperar o cara tirar a cadeira para varrer embaixo da mesa, né? É a produtividade dele que está indo para as cucuias ali, né? Até o planejamento das atividades gerais. Então, o que eu mais bato, o que eu mais trabalho hoje em dia é planejamento, e planejamento em todos os níveis, desde o planejamento financeiro, o planejamento de tarefas. Mas o que eu vejo nisso tudo, e alguém falou aqui, acho que foi o Henrique, de programadores, não existe uma medição da atividade. Você não consegue medir a produtividade se você não conhece um valor. Não vou dizer, o cara vai ter, eu tenho um programa para você fazer aqui, eu vou ter que dizer para ele, você vai levar 3 dias, tem 3 dias para fazer isso. Ou tenho 2 horas. Porque se não tiver uma base dessa, você não vai conseguir saber. Você tem que saber, pelo menos aquilo, vamos supor, estou desenvolvendo algum produto novo, quanto é que eu vou conseguir ganhar com esse produto? Então, eu tenho X tempo para poder gastar com ele. Então, nós temos que começar eu não sei, eu estou vendo lá o material que você distribuiu, mas não encontrei nada ainda, não olhei também, olhei 10%. Alguma coisa que quantifique, que valorize. Então, se você não conseguir colocar em horas, tem que colocar em dinheiro. Né? Como dizem hoje, monetizar, né? Uhum. Temos que monetizar. Então, dentro dessa linha, eu acho que a produtividade é totalmente possível. E ela passa por aquilo que você está falando, tem que ter um sistema. Esse sistema tem que ser rígido o suficiente para que todo mundo execute daquela forma, mas tem que ser flexível o suficiente para que cada um possa botar suas ideias no meio dele. Então, vai naquilo que o Márcio falou há pouquinho. Né? O que você ia completar, Márcio? Mas, Tadeu, você trazendo, né, o que você está falando, né, e foi boa a sua provocação, quando a gente ter o sistema, é o processo, né, que a gente fala muito, e se a gente pegar uma metodologia que a gente usa bastante, né, que está sendo muito usada hoje, dentro, especialmente que o chão de fábrica ele é mais fácil de medir em questão de produtividade, mas tem essa questão de hierarquia, que na pandemia, como a gente já falou, eu vejo trabalhando com executivos em diversos níveis, que isso se quebrou muito, e esse novo normal ele vai trazer novos comportamentos, né, e aí eu trago o livro que chama Mensure o que é possível, que é dos OKRs, Objective Key Results. Por quê? Porque ele é muito pautado no resultado-chave, não na hierarquia, tem que ter uma clareza. E recomendo muito a leitura desse livro, porque, especialmente no escritório, a gente antes tinha muita essa hierarquia, só que agora as pessoas não estão lá. Então, a gente precisa trabalhar muito mais no modelo linear, estilo o que a Simbiose e a Microsoft já trabalham, a gente também já está trabalhando na Lume, é um mais linear, onde a clareza do objetivo ela é mais importante que a hierarquia. Então, quando você traz essa questão aí, né, Tadeu, do Big Boss, assim, eu diria assim que muitas máscaras caíram nesse momento da pandemia, para essa questão dos Big Boss, né? E tem muita coisa que está sendo mudada. Eu estava conversando ontem com o diretor de RH da Renault, o Douglas, e ele falou assim, Márcio, o setor automotivo precisava de uma mudança, não é que a gente não está falando da pandemia, tá? De uma mudança, e o coronavírus veio e acelerou essa mudança para a gente realmente romper diversas barreiras de respeito, de respeito, de objetivo, de quebrar a hierarquia. Então, eu vejo que a gente vai ter muito mais autonomia em relação a tudo. E até puxando esse gancho, Márcio, e até ajudando as pessoas que estão aqui junto com a gente, tem a questão da própria ferramenta do 3 a mais, né?
que é algo que a gente trouxe para vocês como uma ferramenta que pode ajudar cada um de vocês que estão aqui junto com a gente, exatamente para começar a ter uma clareza maior na questão do quanto que você, de fato, exige um foco e uma dedicação maior para cada objetivo que você traça para você, no sentido de quanta capacidade que eu tenho, qual é o impacto que eu estou causando com esse objetivo e o quanto de esforço que eu estou me dedicando a isso, né? E o Márcio, você pode explicar rapidamente para o pessoal o que significa essa ferramenta do 3 a mais? Claro que sim. O 3 a mais, ele está feito, ele vem da metodologia de mudança de mindset. O 3, ele mede 3, 2, 1, ele mede a sua capacidade de fazer algo, né? O A é A, B ou C, é o impacto que eu gero com o meu fazer, que é o mais ou menos, né? Que é quanto de intensidade, né? Que é o mais ou menos de empenho eu coloco para fazer as coisas, tá? E aí dá o 3 a mais. Então, mas para compor esse 3 a mais, o que a gente precisa ter? Conecto com o que a Tainá falou bem no começo: clareza. E como é que a gente traz clareza? E trazendo coisas que o Tadeu falou, e também que muito, eu estou vendo que a Débora também está ali, né? Ela fala bastante sobre essa questão de clareza também, né? A Débora é uma super fã dela, na Lume também, né? Somos. E que é compor o que ali? É compor quais são seus papéis e responsabilidades. Então, vamos dizer que a Tainá é manager dos CSMs. Então, quais são as responsabilidades dela dentro daquele cargo? Ela tem o cargo, ela tem responsabilidades. E aquela responsabilidade tem o quê? Tem um objetivo-chave. Qual é o seu objetivo-chave? Ele tem que ser mensurado. Porque o que acontece muitas vezes quando a gente coloca um objetivo-chave é que ele está muito vago. E aí, sim, uma vez por semana, eu preciso dar uma analisada, uma vez cada 15 dias, vai depender da sua rotina, você dá uma analisada naquilo, e aí você vê, eu sou um 3 a mais, eu sou um 2B menos. Obviamente que essa metodologia precisa ser um estudo maior, né? E aí, quando a gente dá os treinamentos de uma atividade, a gente explica com mais propriedade, mas isso traz clareza. Isso não é só para a vida profissional, não. É para a vida pessoal. E eu vou dar um exemplo. Faz 2 anos atrás, eu mentorei uma pessoa de marketing, e aí ela definiu, ela tinha acabado de se separar, e ela definiu o 3 a mais dela pessoal. Primeira responsabilidade dela era cuidar da filha. O objetivo-chave era ter 2 horas a mais de tempo com a filha dela. Super simples. O segundo objetivo era o quê? Cuidar das finanças. Era reduzir o orçamento que ela tinha em 20%. Né? E a terceira responsabilidade era a questão da gestão da casa. E qual era o objetivo-chave dela ali? Era justamente conseguir passar todas as tarefas para empregada, para que a empregada conseguisse executar, para que eles tivessem um ambiente leve em casa. E o último era profissional. Ela falou assim: nossa, eu quero me desenvolver mais em marketing, que era área de marketing. Qual era o objetivo dela? Fazer um MBA em 2018. Tá? Então, responsabilidade é aprender mais sobre marketing. Objetivo-chave é fazer um MBA em marketing em 2018. Quando ela olhou para aquilo, ela simplesmente falou assim: eu não consigo fazer tudo. Ou eu faço o MBA e deixo a minha filha a veres, ou eu pego e cuido mais da minha filha, porque ela quer mais tempo comigo, e readequo esse meu objetivo-chave, entendeu? Em relação ao MBA, porque eu não consigo fazer as duas coisas. Ela se deu conta quando ela escreveu aquilo. E é o que a gente muitas vezes não faz. A gente sai fazendo, já me matriculei, fiz um montão de coisa, daqui a pouco a filha está reclamando, o esposo não sei o quê, o chefe também. Falei, é que eu não sabia.
e conecto com a clareza da Tainá. E Tainá, passa a bola para você aí. Não, eu acho que você tem sido meu mentor, né, nesse tema e é muito verdade. Eu sou uma pessoa mega organizada, planejada e tudo mais, mas aí a questão vem, e a sua vida pessoal? E eu, opa, ele, cadê seus planos? Eu não tenho isso claro, então é engraçado, né? Eu acho que quando você pensa em planejamento, priorização, você só fala: "Isso só existe para minha vida corporativa, né, para minha vida profissional", e não, né, isso é tão importante quanto, se não mais, para sua vida pessoal também. Então esse puxão de orelha vale para mim também, e eu acho importantíssimo nessa reflexão que a sua vida pessoal merece o mesmo esforço de planejamento e organização quanto a sua vida profissional. É mais ou menos assim, você se lembra, né? A pergunta que eu fiz para você, foi assim, legal, a Tainá Microsoft está aqui, cadê a Tainá, entendeu? Mas enfim. E até um ponto principal e um convite que eu gostaria de trazer para vocês, no material de apoio que nós enviamos para vocês antes do nosso bate-papo, tem um campo para vocês pensarem sobre o 3 a mais de vocês. E fica o convite para vocês, de fato, pensarem, analisarem e falar, poxa, como estão meus objetivos? E fica o desafio de fazer os desafios pessoais e não os profissionais, de pensar quais são os meus objetivos pessoais, o quanto que eu já estou preparado tecnicamente para entregar esse objetivo? Qual o impacto que eu estou causando com esse objetivo? Talvez você queira ter 100 mil reais guardado na poupança, que está rendendo um absurdo hoje em dia, né? Só que você torra todo o seu orçamento com iFood, né? Então, qual que é o impacto que você está causando nesse seu objetivo? O quanto de fato você está se dedicando para alcançar aquele objetivo? Qual que é o nível de esforço que você se coloca? Então, fica o desafio para vocês praticarem esse exercício que tem no material de apoio, e eu já faço o link com a Atitude Agir, que é a ferramenta Agir, que também tem nesse material, que é a ferramenta que é o que vai fazer a atração e a ação de todo o seu dia a dia no sentido de planejamento, quando você pensa, estrutura e tem essa clareza dos seus objetivos. E foi uma ferramenta que o Márcio desenvolveu, né, Márcio, dentro do Mindsetividade. O que significa essa ferramenta Agir? Como a gente falou desde o começo, né, o Mindsettividade ele foi criado muito para você se entender, e para entender o cenário, e para celebrar, e para não se culpar, né? Então, o agir o A de haja de acordo com o planejado, então tem esse planejamento, né? Tá? O G de negocie antes dos prazos vencerem, porque depois que eles venceram, já está no débito, é que nem cartão de crédito. Ah, mas foi só um segundinho que eu não consegui apertar o botão lá porque o aplicativo deu problema. Meu amigo, está no débito, tá? E vai vir na sua fatura no mês que vem. Fica tranquilo, tá? É a mesma coisa, quando a gente negocia o prazo antes de ele vencer, fica bem mais fácil, tá? Porque daí a gente gera essa credibilidade, tá? Depois, o I é do interprete. Interprete a situação. Normalmente, a gente é muito reativo, e isso a gente trabalha muito no mudança de mindset. A gente é muito reativo, né? E também trabalha aqui dentro de uma atividade, porque veio uma coisa que eu não gostei, simplesmente vou, como assim? Calma, respira, mindfulness, que é o P2. E ver assim, mas por que eles me enviaram desse jeito? Será que está tudo errado mesmo? Tá? Então, dá aquela refletida, tá? E aí, interprete, veja o que está acontecendo e tome atitude a partir de uma interpretação que leva em consideração ambos os lados, não só o seu lado, porque também tem o outro lado. Né? E, por último, o R, do celebre. A gente tem muito mais vitórias que fracassos, só que a gente foca muito no fracasso, gente. O fracasso está ali para a gente interpretar. Tá? Então, a gente precisa celebrar muito mais o nosso desempenho e analisar o que está errado, porque e eu gosto muito da música, né? Tomorrow will be another day. Amanhã será um novo dia. Tá? E é isso que a gente tem que viver. Amanhã você errou, analisa. Amanhã faz melhor. Porque passado para chorar não adianta, pessoal. Você tem que analisar e fazer melhor. Enfim. E até puxando o gancho, Henrique, você tem essa experiência no seu dia a dia, né? Como que tem sido para você
toda essa experiência dessa questão da ação, da celebração, como que tem sido para você no seu dia a dia? Para a gente tem sido bem. O Márcio, ele sempre reforça, assim, sempre que eu ouço o Márcio falar, ele reforça os nossos valores, assim, sem saber, né? Parece que a gente combina às vezes. Para a gente não posso dizer 100%, mas 80% soft skills, então está sempre ligado a tudo isso que ele falou. Tem uma coisa que vocês estavam comentando sobre, eu vi em muitos comentários aqui, de separação entre vida pessoal e profissional. A gente não acredita que tem muito uma separação, assim, tem só uma vida. E o que a gente tenta fazer é impactar as pessoas que trabalham com a gente, ou fazer elas crescerem, para que elas possam ser melhores em todos os aspectos. Então, bem como a Tainá estava falando lá no comecinho, de que houve agora uma humanização, né, do ambiente de trabalho, teve também, acho que para a gente, uma oficização do ambiente familiar, né? A gente agora está falando sobre combinar a agenda do marido com a esposa, tem que ser bem mais produtivo dentro de casa para fazer o almoço bem rápido, para poder voltar para o trabalho. E não é à toa que na Simbiose a gente estava falando aqui de produtividade, de fazer tarefa, mas para a gente só 20% das nossas metas estão ligadas a, de fato, gerar impacto. Para a gente, o impacto, a produtividade é um subproduto do crescimento. Então, 80% das nossas metas estão ligadas a estudos e crescimento de soft skill, organização, planejamento, comunicação, dar feedback, iniciativa, accountability. Para a gente estar nesse espaço, assim. Dentro do que o Márcio estava falando sobre mindfulness, eu acho que o que a gente enfrenta muito hoje de desafio mesmo é a ansiedade. As pessoas têm uma ansiedade muito grande, bem ligado ao que a gente falou sobre não falar não, bem ligado ao que eu estava falando no começo sobre achar que talvez não seja capaz de entregar tanto quanto é necessário, e o que elas não conseguem perceber e que a gente tenta ensinar para elas e fazer elas notarem são justamente ligados a essa celebração, que elas conseguem no dia a dia a maior parte dos desafios superar, e os que não superam-se hoje superam-se amanhã. Tem uma dinâmica interessante, que é o fato de que a gente só conta com o que a pessoa consegue dar. Então, falou-se muito aqui sobre horas de trabalho, temos trabalhado muito, mas a gente é muito tranquilo e muito respeitador do horário de trabalho. Tem um colega nosso específico, um membro do nosso time específico, que ele agora está em época de prova na faculdade, então nos próximos 2 meses ele precisa absolutamente trabalhar 6 horas. 6 horas por dia. Não pode trabalhar nem um minuto a mais. A agenda dele está bem restrita. E aí, ontem eu recebi eu saí mais cedo, um pouco mais cedo do que de costume, e recebi um print de 3 pessoas diferentes expulsando ele do escritório, né? Que pra gente, diferente do que o Tadeu falou, nenhuma sala nossa tem porta. Nosso CEO, coitado, não te dá esse luxo, ele tá a um clique de distância. Então, 3 pessoas falando, cara, tem que sair agora. Por que você tá aqui? São 9:01. Por que você tá fazendo 1 minuto a mais, sabe? Essa celebração é bem, bem importante e foi algo que a gente aprendeu exatamente porque estava percebendo que precisava celebrar e não entender como um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, mas sim um equilíbrio na vida como um todo. A organização que a gente aprende no trabalho a gente usa em casa, a comunicação que a gente aprende para lidar com um conflito com um membro da equipe, a gente também aprende para lidar com a esposa, nosso próprio accountability de fazer uma tarefa sem ninguém pedir, saber que tem que fazer ela num certo horário, é o mesmo de tirar o lixo, é o mesmo de lavar o banheiro, sabe que tem que sair, tem que chegar no trabalho na hora, mas tem que sair na hora para poder ficar com o filho, cuidar do cachorro, enfim. Para a gente, esse framework está bem, bem encaixado mesmo no nosso modus operandi, assim, dia a dia, que eu acho que talvez a grande lição do momento do Covid é que não tem essa separação. Para mim é isso, assim, não tem a separação de vida profissional e vida pessoal. E o mindfulness que o Márcio tem falado tanto é que a gente tem que estar com isso na mente e se livrar da culpa, da ansiedade, enfim, da insatisfação no geral. Perfeito. E até puxando o gancho, Henrique, com toda essa jornada que você trouxe para a gente, nós, da Lumen Treinamentos, nós temos desenvolvido ao longo de toda essa nossa jornada, e foi a jornada que o Henrique pôde percorrer e a Tainá também tem percorrido junto lá na Microsoft, a gente tem desenvolvido muito treinamento do Mindsetividade fortemente para o mundo corporativo,
onde diversas empresas como a própria Simbiose, a Microsoft, Banco Itaú, entre outros grandes clientes que nós temos, tiveram essa experiência de poder utilizar no dia a dia deles e poder potencializar a entrega como uma produtividade mais efetiva para o dia a dia deles. E para hoje, no nosso bate-papo de hoje, nós estamos trazendo essa possibilidade que nós desenvolvemos ao longo de todos esses anos no meio corporativo, através da metodologia do Mindsetividade, a oportunidade para vocês também, que talvez não tenham essa possibilidade dentro da empresa que você trabalha, de poder participar desse nosso treinamento, no nosso primeiro treinamento do Mindsetividade online de turma aberta. E esse treinamento do Mindsetividade, além de você percorrer ao longo de todos os 7 pilares do Mindsetividade, a questão do mindset, do mindfulness, a questão da caixa de entrada, como você poder fazer a gestão das suas caixas de entrada, organizar o seu ecossistema, ter a clareza dos seus objetivos e ter essa mentalidade do agir, você ainda vai poder contar com uma mentoria online, onde nós iremos ajudar você, participante, durante duas sessões de mentoria, para poder colocar e implementar toda a metodologia, toda essa possibilidade no seu dia a dia pessoal e profissional. E quando a gente começa a falar de treinamento corporativo para o pessoal e tal, fica aquela dúvida, pô, Nelson, mas a minha empresa não vai querer pagar para mim e tal. E pensando nisso, a gente trouxe para vocês a possibilidade onde, se você fosse contratar de uma maneira corporativa, você iria investir pelo menos aí R$ 1.390 para poder participar dessa experiência, fazer essa vivência dentro do Mindsetividade. Nós estamos trazendo para você a possibilidade de fazer parte, de viver essa metodologia do Mindsetividade por apenas R$ 347, contando com as 4 horas do treinamento, passando por esses 7 pilares da Mindsetividade, umas 2 horas de duas sessões de mentoria individual e todo o manual do participante para você poder implementar não só no seu dia a dia, mas também nas ferramentas que você utiliza para poder trabalhar, para poder fazer a gestão, como o Outlook, como o Microsoft Teams, ou se você utiliza outra plataforma como o Gmail, ou até mesmo o Evernote. Então, a gente traz essa possibilidade exatamente para você poder fazer essa vivência e poder ter essa possibilidade de conseguir ali realmente ter uma produtividade muito mais efetiva. O Bruno compartilhou com vocês aí no chat o link para poder acessar o nosso portal, para poder fazer o cadastro. E saibam que a gente está, além de trazer essa possibilidade, nós ainda iremos montar um grupo exclusivo para vocês poderem trocar experiências junto com os facilitadores e com o próprio criador da metodologia, que é o Márcio Welter. Então, exatamente para você ter a melhor experiência, a melhor vivência com relação à metodologia. E até eu gostaria que Tainá e Henrique, se vocês pudessem compartilhar um pouco de como foi essa experiência do Mindsetividade para vocês, até para as pessoas terem uma ideia do impacto que ela causou no dia a dia de vocês, eu vou ficar muito grato. Não é, para mim, eu até comentei durante a nossa conversa quantas vezes essa mentoria, essa conversa que o Márcio tem feito diretamente comigo tem impactado, né? Ele faz com o meu time também, não só comigo, e isso de fato tem algumas reflexões mais profundas, né, do porquê, que aí estão mais ligadas ao mindfulness, mas tem coisas muito práticas que eu acho que é aí que você ganha, né, equilibrando essas duas coisas. Então, eu super recomendo e acho que é bacana para todo mundo, e o meu próximo passo é fazer isso para minha vida pessoal também, que eu acho que o Nelson falou muito bem, tem que fazer para as duas. A gente está trabalhando nisso, né, Tainá? É uma experiência assim, que muda a vida mesmo. Acho que quem ouve assim acha que o Márcio suborna a gente para falar alguma coisa, mas é uma experiência sensacional. Eu já fiz alguns treinamentos com a Lumen, e você fica o tempo todo remoendo aquilo, né? Você não consegue largar, eu não consigo mais largar. Ainda mais depois que eu ganhei aquele cartãozinho maravilhoso de ficar vendo a pirâmide e as caixas ali, muda muito. E para mim, a mudança de mindset, da forma que a Lumen propõe, serve muito é uma base muito sólida, muito poderosa para a mudança de fato.
Acho que para a gente falou sobre falar não aqui, sobre falar algumas coisas, e para a gente, mais do que antes de falar qualquer coisa, a nossa equipe aprendeu muito a ouvir. Hoje a gente tem um time em que, se você tem que dar um feedback duro, ele é recebido com obrigado. Se você tem que cortar alguém, falar, poxa, cara, a gente tem pouco tempo, seja mais objetivo, ninguém leva nada para o pessoal. Algumas situações que eu passei na semana passada com um time que é muito, muito agressivo no sentido de puxar muita objetividade, dar muito feedback na hora, e fiquei meio preocupado, falei, poxa, você não ficou chateado depois, do jeito que a pessoa falou, não, depois no final do dia tá tudo bem. Então, é um time que aprendeu muito a ouvir justamente porque entende que é um ser humano que está falando, é um ser humano que está ouvindo, a pessoa que está falando tem os gaps dela na hora de falar, a pessoa que está ouvindo porque tem algum gap. É muito interessante mesmo. E aí você poder compor em cima dessa base sólida. A questão de mindfulness, que falamos aqui, vários vieses dela, e ainda mais produtividade no sentido de organização de agenda, organização de tarefas, priorização, que é uma coisa, assim, precisa de uma ferramenta bem específica, bem clara, né? É sensacional. Não teria nada mais a adicionar sem ser sensacional, sem ser meu coach oficial. Perfeito. E, Márcio, algum conselho que você compartilha aí com as pessoas que estão aqui junto com a gente nesse nosso bate-papo? Olha, pessoal, assim, eu sou, assim, melhor do que qualquer outra coisa, a gente realmente comemorar, né? Então, a gente está com diversas pessoas aqui, e que como é comemoração bacana, são 9h11, tá? Se vocês pudessem, tá? Eu vou fazer se vocês pudessem ligar todas as câmeras para a gente realmente pegar aqui, quero agradecer a Tainá por estar junto com a gente, né? Ela estava no feriado hoje, se prontificou, falou, poxa, vamos ajudar as pessoas aí. O Henrique também, que está representando a simbiose, então, e agradecimento também ao Nelson, agradecimento assim, a todos vocês. Se vocês puderem colocar a câmera, a gente tira uma foto e depois posta nas redes sociais, aí marcando quem a gente pode marcar para dizer que a gente realmente está junto aí, é uma forma de gratidão, tá? É isso aí, Você Marcão. manda bala aí, Bruno, como é que a gente faz? Brunão, nosso suporte aí, o agradecimento ao Bruno também por dar todo o apoio para a gente aqui. E agradecimento também para cada um de vocês que disporam aí de tempo para poder estar aqui presente junto com a gente, de poder passar essa 1 hora ali que, como a gente fala, entra no flow, né? Que a hora passou que, olha, a gente nem viu a hora passar, então isso é muito bom. E queria agradecer a cada um de vocês. Essa oportunidade que eu trouxe para vocês é uma oportunidade exclusiva para vocês, como sendo a primeira turma do nosso Mindsettividade Online. Então, se ficar qualquer dúvida, tiver qualquer questionamento que vocês queiram fazer para a gente, fiquem mega à vontade. A gente vai mandar, além do link que o Bruno compartilhou aqui com vocês, a gente também vai enviar posteriormente a roda de conversa o link para vocês acessarem, caso vocês queiram acessar também, compartilhar com outras pessoas. Então, fiquem mega à vontade. Foi um prazer imenso poder estar aqui junto com a Tainá, com o Henrique, com o Márcio, com o Bruno e com todos vocês. E fica o meu agradecimento especial aí por ter esse tempo maravilhoso junto com vocês aí. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Uma boa noite para todo mundo e muito obrigado pela participação de vocês. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa Eu que noite. agradeço, Nelson. Tchau, Obrigado, boa pessoal. noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.